Fala pessoal, olha só, tô aqui na praia, mas pro Corinthians acabou a moleza. O elenco se reapresentou hoje no CT Joaquim Grava para a temporada 2025. Serão 9 dias de trabalho lá no CT até a estreia no Campeonato Paulista, marcada por dia 16 contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, lá em Bragança. Nessa reapresentação, não estiveram presentes, claro, os jogadores negociados, né? O Fagner, o Pedro Henrique, além daqueles jogadores que não tiveram contratos renovados, casos do Juan Oliveira, Matheus Araújo, do zagueiro Caetano. Rodrigo Garro esteve presente na reapresentação. Ele chegou ontem à noite aqui ao Brasil, em São Paulo. A imprensa foi toda para o aeroporto, mas ninguém conseguiu registrar a chegada do argentino, que preferiu sair pelos fundos com o apoio ali do pessoal do aeroporto, da diretoria do Corinthians. A informação que a gente tem é que o Rodrigo Garro está bastante abalado depois do que aconteceu no último sábado, quando ele acabou se envolvendo num acidente automobilístico lá na Argentina, em La Pampa. Acabou causando aí a morte de um motociclista de 30 anos de idade. Vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar, mas é isso. Ele chegou ao Brasil, se apresentou. O Corinthians entende que vai ter que ajudar muito ele a trabalhar a cabeça do seu camisa 10 para ele ter condição de jogar, de ajudar o time, de ficar em paz enquanto aguarda a justiça argentina. E olha só, quem está com muita moral no Corinthians é o Breno Bidon. Ele não se reapresentou junto com o elenco porque ele vai servir a seleção brasileira agora no Sul-Americano Sub-20, pode perder até 10 rodadas aí do Campeonato Paulista, mas teve o contrato renovado com o Timão. O contrato dele ia até fevereiro de 2029, agora vai até dezembro de 2029, mas teve uma valorização aí. Recebeu um aumento de salário e o Corinthians aumentou as multas rescisórias para se proteger, porque está todo mundo de olho na revelação do Timão. Então a multa agora dele para o mercado interno, 370 milhões de reais. Multa para o mercado externo, os gringos que quiserem o Breno Bidon, a multa é de 100 milhões de euros a partir de agora. O garoto tá bem e tá valorizado. Agora tem um outro reforço aí do Corinthians, uma outra contratação que tá deixando o pessoal preocupado, e é o Memphis Depay. Por quê? Vocês vão lembrar que na semana passada o André Mendonça, ministro do STF, ele proibiu a Esportes da Sorte, assim como a Pixbet, de operar aqui no Brasil. Empresas que tinham autorização por meio da Loterja, a loteria do estado do Rio de Janeiro, né? Tinham essa exceção por causa da Loterja, só que o ministro foi lá e derrubou essa exceção. O que aconteceu? A Loterja entrou com um recurso e hoje, nessa terça-feira, esse recurso foi negado pelo STF. Com isso, volta a decisão do André Mendonça. E a decisão dele é de que a Esportes da Sorte, que patrocina o Corinthians, o Bahia, o Grêmio, o Ceará, assim como a Pixbet, patrocinadora do Flamengo, elas têm até essa terça-feira para deixar de operar no Brasil. O Corinthians, então, pode começar a temporada sem o seu principal patrocinador. E qual que é a grande preocupação nisso? Que no caso do Corinthians, a Esportes da Sorte é responsável por cerca de 70% de toda a operação financeira da contratação e salários e tudo mais do Memphis Depay. Essa conta pode ficar para o Corinthians, que não seguiu a orientação na época da Ernest Young de pedir uma garantia de recebimento, e nem do seu então diretor jurídico Leonardo Pantaleão de fazer um seguro. O Corinthians arriscou e agora pode ficar sem o patrocinador e com toda essa conta para pagar. Se a Loterja realmente não conseguir um novo recurso, é até hoje que a Esportes da Sorte tem que encerrar suas atividades aqui no Brasil, e o Corinthians corre o risco, então, de ficar com toda essa conta do Memphis Depay para pagar. Um problemaço para esse início de temporada, mas agora eu passo a bola para vocês. Hoje teve reapresentação no Corinthians. Depois de um mês de férias, os jogadores se reapresentaram visando a disputa do Campeonato Paulista. E a grande novidade do time foi o uniforme roxo, né? Os jogadores de uniforme roxo vai ser o uniforme do treino de 2025. Novidade no treino de 2025, esse uniforme roxo. Eu particularmente gostei desse uniforme roxo. Eu gosto das cores. Olha o Memphis Depay vestindo roxo. E você, gostou do uniforme roxo, o novo uniforme do Corinthians? É uniforme para treino, não é uniforme para jogo. O Corinthians já teve um uniforme para jogo, é uma camisa roxa também para o jogo, mas isso não vai acontecer este ano. Este ano o Corinthians vai utilizar o roxo apenas no uniforme dos treinamentos. E os jogadores se reapresentaram visando o compromisso da próxima quinta-feira. Semana que vem já tem jogo
contra o Bragantino, Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Campeonato Paulista, a estreia do Corinthians no Paulistão. O Corinthians tem calendário cheio para essa temporada. Tem Campeonato Paulista, tem Copa do Brasil na fase de pré-Libertadores, vai jogar contra o time da Venezuela, tem também Campeonato Brasileiro e tem também Copa do Brasil. Então, calendário cheio para o Corinthians nesta temporada. Bom, antes de falar da possibilidade de reforços, da tentativa de reforços do time do Corinthians, quero falar sobre o zagueiro Caetano, que foi anunciado. O zagueiro Caetano, que estava no Corinthians, ele foi anunciado nesta terça-feira como jogador do Viseu Kobe, do Japão. Então, o Caetano, aos 25 anos, estava livre no mercado, terminou o contrato dele com o Corinthians no final do ano, e o clube chegou até a negociar a renovação do vínculo na última temporada, mas não chegou a um acerto com o atleta e com o seu empresário. O Santos chegou a demonstrar interesse no zagueiro, mas ele preferiu a transferência para o Japão. Portanto, o Caetano vai jogar no Viseu Kobe, time japonês. O Corinthians perdeu o Caetano, né? Se desfez do Caetano, na verdade, não teve interesse tanto assim na negociação com o Caetano, perdeu um zagueiro e tem interesse na contratação de outro zagueiro. Eu falo sobre isso. O Corinthians perdeu o Pedro Henrique, que foi para o Ceará. Pedro Henrique é atacante, jogador foi para o Ceará. O Corinthians perdeu o Matheus Araújo, também foi para o Ceará. O Rony vai para o Mirassol, volante vai para o Mirassol. E o Fagner foi para o Cruzeiro. São os jogadores que o Corinthians negociou neste início de campeonato. E negociou sem nenhum tostão, né? O Corinthians não recebeu nenhum tostão para negociar esses jogadores. Hoje, na reapresentação do time, a presença do Rodrigo Garro. Rodrigo Garro esteve na apresentação do time depois do acidente envolvendo uma vítima fatal lá na Argentina. Ele prestou o depoimento, o julgamento ainda não foi marcado, ele foi indiciado por homicídio culposo, mas ele foi liberado pela justiça argentina e se apresentou hoje normalmente no Corinthians. A psicóloga do Corinthians, a Anaí Couto, vai ter um trabalho todo especial para conversar com o Rodrigo Garro, porque afinal de contas agora a preocupação é em relação à cabeça do jogador e toda vez que ele precisar prestar depoimentos na Argentina, ele será liberado pelo time do Corinthians. O Corinthians que não teve o Breno Bidon, porque o Corinthians liberou o Breno Bidon para disputar o campeonato sub-20, o campeonato sul-americano sub-20. O jogador de apenas 19 anos, o Corinthians inclusive anunciou a renovação de contrato com o Breno Bidon. Ontem à noite, nas redes sociais, o Corinthians divulgou a foto da renovação de contrato com o Breno Bidon. O contrato dele agora vai até dia 31 de dezembro de 2029. Até 2029. O clube informou os valores das multas rescisórias do Breno Bidon. 100 milhões de euros, 635 milhões de reais na cotação atual para o exterior e 370 milhões de reais para o mercado nacional. O Breno Bidon tinha mais 4 anos de contrato, mas o Corinthians negociou uma valorização, um aumento salarial, com o objetivo de aumentar as multas rescisórias, justamente para se proteger do assédio de outras equipes. O Breno Bidon, que provavelmente vai ser negociado com o futebol da Europa, dificilmente ele não será negociado com o futebol da Europa nesta temporada. É um dos jogadores mais visados no futebol europeu. Clubes do futebol da Inglaterra já têm interesse no Breno Bidon e também clubes do futebol da Espanha. O Breno Bidon que foi convocado para defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 e pode tirar o jogador de até 10 rodadas do Campeonato Paulista. Ele pode ficar de fora de até 10 rodadas do Campeonato Paulista. Vai ser desfalque, portanto, do Corinthians no início do Campeonato Paulista. O Corinthians que está em busca de reforços para esta temporada. O zagueiro é a prioridade.
Um zagueiro canhoto é a prioridade do técnico Ramon Dias. Como eu disse, o Caetano era o único zagueiro canhoto no elenco do Corinthians, mas não estava sendo utilizado pelo técnico Ramon Dias, que não confia tanto no Gustavo Henrique, também não confia tanto no Félix Torres e muito menos no Kaká. O único jogador que é confiável na defesa do Corinthians é o André Ramalho. Então o Corinthians busca a contratação de um zagueiro. Já conversa com o zagueiro, o nome ainda não foi revelado, não é o Davi Luiz, ao contrário do que havia sido divulgado. O Corinthians não conversa com o Davi Luiz, mas já conversa com o zagueiro na tentativa de contratar este jogador. Inclusive, esta foi uma informação divulgada pelo blog do Macedo. Grande abraço ao meu amigo Macedo. Outras posições que o Corinthians tem interesse, um jogador para o meio de campo, quer um meia atacante. O Corinthians se interessou e se interessa na contratação do Luciano Acosta, jogador do Cincinnati dos Estados Unidos, mas acontece que fica muito difícil, fica muito complicada a negociação. Em definitivo, o Corinthians não tem dinheiro para contratá-lo em definitivo, quer a contratação por empréstimo, e aí fica difícil a contratação do jogador. Tem também a concorrência de outras equipes que têm interesse no jogador, como, por exemplo, o Atlético Mineiro. O Corinthians tem interesse na contratação de um lateral esquerdo para disputar a posição com o Matheus Bidu. Existe a possibilidade do Hugo ser negociado e o Corinthians quer a contratação também de um atacante de velocidade. O Pedro Henrique era o único jogador com essa característica dentro do elenco, um jogador de velocidade. Pedro Henrique foi negociado com o Ceará, então o Corinthians busca a contratação do jogador, de um jogador de velocidade para jogar nas pontas. E sobre o Pogba, o Paul Pogba, a situação continua a mesma. O Corinthians busca um patrocinador para bancar o salário do jogador. Não houve nenhum avanço na negociação do jogador do Paul Pogba. Houve um interesse por parte do Corinthians, mas houve também a informação por parte do Pogba de que ele gostaria de receber cerca de 4 milhões de reais no Corinthians. O Corinthians faria uma oferta abaixo disso, por cerca de 3 milhões e meio de reais. A Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, pagaria algo em torno de 2 milhões de reais e o Corinthians teria que conseguir outro patrocinador para bancar o restante do salário do Pogba e aí então fazer uma oferta. Por enquanto o Corinthians não conseguiu este patrocinador e, portanto, não fez a oferta para o jogador vir jogar no Sport Clube Corinthians Paulista. Por enquanto, portanto, não saiu da ideia, da intenção, do objetivo de contratar o Pogba, de concreto mesmo, nada aconteceu. Bom, são destaques e informações do Corinthians, que joga, portanto, no dia 16 de janeiro, na próxima quinta-feira, contra o Bragantino, em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino, Campeonato Paulista, a estreia do Corinthians na temporada, e provavelmente o técnico Ramon Dias deve utilizar muitos jogadores reservas nesse início de temporada, revezando os jogadores, já que o Corinthians terá uma temporada bastante intensa nesse início de competição.